paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estou eu mais uma vez, amém, para fazer mais um vídeo a respeito dos desigrejados. Irmãos, eu acho que um vídeo nesse formato aqui dá um melhor aproveitamento, né? Eu posso ir diretamente ao assunto, sem demorar muito, né? E os irmãos não precisarem esperar um debate de 1 hora para acabar, né? Para ouvir sobre esses assuntos. Café gostoso, né? Então, o que acontece? Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais argumentos dos desigrejados e vou pontuar, vou refutar eles ponto por ponto. Amém? E vou explicar corretamente o que significa as coisas que eles não entendem. Amém? Porque assim, os desigrejados, com todo respeito, né, a quem é ou quem já foi um desigrejado, uma pessoa que não frequenta nenhuma instituição, mas os desigrejados, né, eles são pessoas, o segmento, se é que a gente pode chamar de segmento, né, religioso com menos conhecimento, certo? Por que eu digo isso? Porque se você estuda a história da igreja, você vê que todas as comunidades sempre foram institucionais desde o início, certo? Então, desde o início da igreja, a igreja sempre foi uma instituição. Geralmente são pessoas que se desapontaram, né, com o que viram nas congregações, né, e por isso resolveram ficar somente em casa, né. Então, o Rubens às vezes faz parecer que ele fez isso por causa do conhecimento das escrituras, mas não é isso, né? Geralmente é falta de decepção mesmo, né, com o que as pessoas viram. Mas vamos partir para os argumentos, né? Quando eu era criança, né, eu assistia muito o Rubens na internet, né? E um dos principais argumentos do Rubens é o seguinte. Um dos principais argumentos dos desigrejados é o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Deixa eu ver. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 e 48. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 e 48. Diz assim: Estevão, né, antes de ser morto pelos fariseus, Estevão disse assim: mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta, né? O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Certo? Então, os desigrejados dizem que Estevão falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que por isso nós não devemos frequentar templos, porque não existem templos na nova aliança, certo? E quando eu era criança, isso me convenceu. Quando eu era menorzinho, eu ouvi isso, acreditei, mas não contei pra ninguém, não comentei com ninguém, certo? Eu acreditava que as pessoas não tinham que ir para a igreja quando eu era pequeno, porque eu li que estava escrito isso, né?
o Rubens me falou e eu acabei acreditando. Mas por que que essa interpretação está errada, né? Estevão falou assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é isso? Mas o que acontece? Não pode ser que Deus não esteja também dentro do templo. Por quê? Porque Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Assim sendo, Deus está também dentro do templo. Certo? Então, se Deus é onipresente, o que foi que Estevão quis dizer quando ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? O fato de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas foi dito pelo próprio Salomão quando ele estava construindo o templo. Certo? Então, Salomão disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, mas mesmo assim Salomão construiu o templo. Então, qual o sentido dessa frase? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É porque haviam ídolos naquela época feitos de ouro, certo? E esses ídolos, o povo, quando ia adorar esses ídolos, pensava que o ídolo morava dentro do templo. Então, o ídolo era feito de ouro e eles colocavam o ídolo dentro do templo. Então, para ir adorar o ídolo, eles viam que o ídolo morava dentro do templo, certo? Então, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, no sentido de que Deus não mora em um templo de pedra, mas Deus também está no templo, certo? Então, Deus não está confinado ao templo, Deus não está restrito ao templo, mas Deus também está no templo, porque Ele é onipresente. Então, está errado você dizer, não, eu não vou para a igreja porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque Deus é onipresente e está em todos os lugares. Quando Estevão disse isso, ele estava se referindo aos ídolos feitos de pedra que moravam no templo. Agora, Deus habita também nos templos, porque Deus é onipresente, certo? Então, esse é um argumento dos desigrejados, né? Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus também está no templo, porque Deus é onipresente. O que não habita em templos feitos por mãos humanas é dizer que Deus não mora no templo, mas Deus é onipresente, Ele está também no templo. Outra coisa que os desigrejados dizem, né, é que nós não temos que dar dízimos e ofertas na igreja, porque Paulo, quando ele chegou no Areópago, Paulo em Atenas, né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 22, né? Então, diz assim a Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 22, né? Está escrito assim: Então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês.
Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por mãos humanas. E também não precisam que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Certo? Em outras versões está escrito: Deus não é servido por mãos humanas. Certo? Como se de alguma coisa precisasse. Então, quando Paulo diz Deus não é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, os desigrejados dizem que as pessoas não têm que dar dízimos e ofertas. Porque se Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, como é que a gente vai dar dízimos e ofertas? Mas esse entendimento está errado. Se Deus não é servido por mãos humanas, como é que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita, redigida e copiada pelos copistas, por mãos humanas. Isso daqui está se rasgando. Eu sirvo a Deus com as minhas mãos, os meus pés, ajudando ao próximo. Eu sirvo a Deus com a minha boca, falando. Certo? Então não é possível acreditar que Deus não seja servido por mãos humanas. Porque nós somos servos do Senhor. O que foi que Paulo quis dizer com Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse? Porque é Ele mesmo que dá a vida. Porque é o seguinte, os deuses dos atenienses precisavam ser alimentados. Certo? Eles recebiam oferendas para que eles pudessem ser alimentados pelo povo. Então, o nosso Deus não é servido por mãos humanas no sentido de que ele não precisa dos nutrientes, dos alimentos para sobreviver. Então é nesse sentido em que Paulo diz: Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. E não anulando os dízimos e as ofertas. Certo? Outra coisa que os desigrejados dizem é o seguinte, que eu acreditei quando eu era criança, né? Que não existem, os desigrejados dizem, não existem pastores hoje. Porque Jesus falou isso. Eles se atrevem a dizer que Jesus falou isso. Que não existe pastoreio hoje. É que não existem sacerdotes. Na Nova Aliança não existem sacerdotes, dizem os desigrejados, né? E com base em que eles dizem isso? Com base em Mateus capítulo 23. Ok? Está escrito assim, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 7. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 7. Diz assim a Sagrada Escritura. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestres. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, um só líder, que é o Messias. Entre vocês o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, primeiro, Jesus disse: vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família. Então,
que os desigrejados dizem? Jesus falou que nós não devemos ser chamados de mestre. Então não existem mestres na nova aliança. Você acredita nisso? Você vai ter que dizer que o apóstolo Paulo está errado. Porque Paulo diz que Deus designou pessoas para serem mestres. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 está escrito que existem mestres na igreja. Certo? Então, como é que nós devemos interpretar a fala de Jesus? Então, se Paulo fez isso, não foi isso que Jesus quis dizer. Ok? Paulo não vai contradizer Jesus. O que foi que Jesus quis dizer quando ele disse que ninguém deve ser chamado de mestre? Porque assim, Cristo age através dos irmãos. Ok? Então, se Cristo age através dos irmãos, é Jesus quem está sendo o mestre através do irmão. Então, o irmão não é mestre no sentido de que é ele quem ensina. O irmão é mestre, Jesus é o único mestre no sentido de que é Jesus quem ensina através dos irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, só existe um mestre, que é Jesus Cristo. Mas esse mestre ensina através dos irmãos. Esse único mestre ensina através dos irmãos. Então, não é o irmão que é mestre, que deve ser o mestre. É Cristo que deve ser o mestre. Mas Cristo ensina através dos irmãos. Por isso que Jesus diz que não se deve chamar as pessoas, chamar os outros de mestre. Mas Paulo fala sobre mestres na igreja. Certo? Então, Cristo é o único mestre. Nós cristãos não podemos ter dois mestres. Cristo é o nosso único mestre. Se nós seguirmos dois ensinamentos opostos e diferentes, nós estamos seguindo dois mestres diferentes. Nós só podemos seguir um único mestre, que nos dá sempre o mesmo ensinamento, que é Cristo, que nos ensina através dos irmãos. Você compreendeu? Então é nesse sentido que Jesus diz: não chamem os outros de mestre. Não é que não hajam mestres na igreja, é que Jesus Cristo é o único mestre, mas esse único mestre ensina através dos irmãos. Amém? Então os irmãos são representantes de Cristo. Versículo 9, né? E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai, que está no céu. Então, Jesus disse, aqui na terra não chame ninguém de pai, porque você só tem um único pai, que é o que está no céu. Como é que a gente interpreta isso? Deus é o nosso único pai, mas Deus é pai através dos irmãos também. Em 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim, vocês têm muitos mestres, já contrariando, né, a interpretação dos desigrejados. Mas vocês não têm muitos pais. Vocês só têm um único pai. Que Paulo diz, né? Que era ele mesmo. Porque foi ele quem pregou o evangelho primeiramente a eles. Foi Paulo que fez eles nascerem. Então, o apóstolo Paulo ensina os discípulos a chamarem ele de pai espiritual. Então, como é que Jesus diz que ninguém pode ser chamado de pai, porque Deus é o único pai, e Paulo ensina os membros a chamarem ele mesmo de pai em 1 Coríntios capítulo 4. É porque Deus é pai através dos irmãos. Deus exerce a sua paternidade através dos irmãos. Certo? Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um só líder, o Messias. Certo? Então acho que já está mais do que explicado. Amém? Essa passagem. Outro argumento dos desigrejados é João capítulo 10. Né? João capítulo 10.
Em João capítulo 10, eles vão dizer que Jesus é o único bom pastor. Ou seja, só existe um único bom pastor, que é Jesus, para os desigrejados. Todos os outros homens que tentam ser pastores para os desigrejados, né, pelo menos para o que o Rubens diz, todos os outros homens que tentam ser pastores são maus pastores. O Rubens já disse isso. Todos os pastores são mercenários para o Rubens, né? Estou falando dos pastores legítimos. Os pastores legítimos são aprováveis. Os pastores que receberam a sua autoridade legitimamente, nós devemos aprovar. Mas os que não receberam sua autoridade legitimamente, não. Certo? Em João capítulo 10, a partir do versículo 11, né? Então o que acontece, né? Como é que o Rubens interpreta? João capítulo 10, a partir do versículo 9. João capítulo 10, a partir do versículo 9. Jesus diz assim: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro, e ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Então o que o Rubens diz? Jesus é o único bom pastor. Então, se Jesus é o único bom pastor, todos os outros pastores são mercenários. Está bem errado, né? Jesus é o bom pastor e ele pastoreia suas ovelhas através dos membros que têm autoridade sobre a igreja verdadeira de Cristo. Ok? Então, Jesus é o bom pastor e ele pastoreia a igreja através dos membros que exercem autoridade. Ok? Então, Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não significa que Jesus seja o único literalmente bom pastor. Todo bom pastor pastoreia através de Cristo, através da graça de Cristo. Mas não significa que por causa disso não existem pastores. Certo? O Rubens diz, né? Melhor. O Rubens diz que Jesus é o único pastor literalmente. Mas o apóstolo Paulo designou pessoas com autoridade. Paulo impunha as mãos sobre as pessoas para que elas recebessem autoridade para exercer seu ministério na igreja. Certo? Então o que acontece? Como é que Jesus é o único pastor literalmente, o apóstolo Paulo designa pastores para ter autoridade sobre a igreja? Isso não faz sentido. Faz? Então, se Paulo fez isso, Paulo estaria contradizendo os ensinamentos de Jesus. Então, os pastores exercem a autoridade de Cristo, que Cristo concedeu a eles. Certo? Está escrito que sim. No versículo 12 está escrito assim: o empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas, né? Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Quem é o lobo? O lobo é aquele que ataca e espalha as ovelhas. Então,
Quem é o lobo? O lobo são os hereges. Os lobos são os hereges. São as pessoas que pregam doutrinas, que espalham, que dividem as pessoas. Certo? Então, o lobo são pessoas como o Rubens, que espalham as pessoas, que não deixam elas se unirem em uma única congregação. Certo? Então, os pastores unem as pessoas em torno da verdade. Os verdadeiros e legítimos pastores da igreja unem as pessoas em torno da verdade, mas os lobos dissipam e dispersam as ovelhas. Ok? Então, saiba disso. O lobo é aquele que dissipa e dispersa a ovelha. Um bom pastor não vai querer separar ninguém. Ele não vai ter a intenção de fazer isso. Outra coisa que o Rubens fica dizendo, né, é que a igreja não é uma instituição. De que não existe igreja institucional. Que a igreja não pode ter autoridade, não pode ter CNPJ, não deve ter CNPJ, ou que isso é irrelevante, que a igreja não pode ter uma hierarquia bem construída, porque isso não é bíblico. Mas está errado. Nós vemos que era exatamente esse o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu não me canso de repetir isso. Mas em Atos capítulo 15, aí houve o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi feito para decidir se as pessoas deveriam ser circuncidadas ou não. Certo? Então foi decidido no concílio de Jerusalém que as pessoas não precisavam se circuncidar. Paulo vai dizer que a circuncisão, Paulo vai dizer nas suas cartas, que a circuncisão não tem valor nenhum, né? Boa parte das cartas de Paulo são exatamente para explicar todas as questões desse concílio de Jerusalém, certo? Então houve o concílio e o apóstolo Paulo foi mandando cartas para as congregações explicando a relação entre a lei e Cristo. Por isso é que Paulo escreve sobre a relação entre a lei e Cristo, porque eles precisavam explicar tudo que foi decidido no concílio de Jerusalém, amém? Em boa parte das cartas. Então houve o concílio de Jerusalém para decidir a esse respeito. E em Atos capítulo 16, versículo 4, nós lemos que o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 4. Dependendo da sua versão, vai estar escrito assim: o apóstolo Paulo ia, e por onde passava, por todas as igrejas por onde passavam, Paulo ia entregando os decretos dos presbíteros e apóstolos, os decretos dos presbíteros e apóstolos da igreja de Jerusalém. Então, a doutrina de todas as comunidades eram recebidas por decreto da igreja de Jerusalém. Então, ainda que houvessem diversas comunidades, diversas igrejas no plural, toda a igreja recebia a doutrina a partir dos decretos da igreja de Jerusalém. Então, Jerusalém decretava a doutrina e todas as outras comunidades tinham que receber a doutrina de Jerusalém. Então, a igreja, sim, desde o princípio foi institucional. Ainda que as pessoas se reunissem nas suas casas. Havia uma hierarquia rígida na igreja. Nós vemos isso em Atos capítulo 16, versículo 4. Em Atos capítulo 2 está escrito que toda a igreja obedecia à doutrina dos apóstolos. Então não era que cada um tinha a sua própria doutrina. Certo? Então, todas as comunidades recebiam
as doutrinas por decreto de Jerusalém. Em Atos capítulo 16, versículo 4. Certo? Mas tem mais uma coisa que o Rubens diz, né? Que os desigrejados dizem. Você está dizendo, geralmente, né, quando você vai falar sobre os desigrejados, eles dizem o seguinte: nós não estamos rejeitando a igreja. O Rubens diz, né? Nós não estamos rejeitando a igreja. Então, estou aqui eu, em casa, eu e a minha mulher. Uma vez o Rubens disse isso. Estou aqui eu em casa, eu e a minha mulher. E estou eu aqui sendo igreja, eu e a minha mulher. Então eu e a minha mulher então a igreja somos eu e minha mulher. Eu estou sendo igreja, eu e a minha mulher aqui em casa. Estamos sendo igreja. Estamos sendo igrejas. Então, quando nós dois aqui em casa nos reunimos, nós já somos a igreja, nós já somos uma igreja. Porque nós estamos aqui em casa, reunidos. Então, nós já somos uma igreja, porque nós estamos reunidos em casa. Está errado, né? Duas pessoas não formam uma igreja. Não formam uma igreja. Ainda que Jesus tenha dito assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, ainda que Jesus tenha dito isso, duas pessoas não formam uma igreja. Por quê? De onde é que se tira isso? O que acontece? Em Mateus capítulo 18, está escrito assim. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem que qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Presta atenção no versículo 17. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então, Jesus disse, se uma pessoa pecar contra você, vá você conversar com essa pessoa. Se essa pessoa não te ouvir, vá você e mais 2 testemunhas, né? Vá você e mais 2 testemunhas. Se essa pessoa não ouvir você e as 2 testemunhas, diga à igreja. E se não ouvir a igreja, considere-o como um pagão ou um publicano. Certo? Então assim, Jesus, nessa passagem, no versículo 17, ele faz diferenciação entre as 3 pessoas e a igreja. Então, Jesus diz, se não ouvir, no capítulo 18, versículo 17, Jesus disse, se essa pessoa não ouvir vocês 3, digam à igreja. Então, existe uma diferença entre 3 pessoas reunidas e a igreja. Então, 3 pessoas reunidas, segundo Mateus capítulo 18, versículo 17, não formam uma igreja. Porque Jesus fez diferenciação entre 3 pessoas, 3 testemunhas, e a igreja. Certo? Então, 3 pessoas não formam uma igreja. 3 pessoas sozinhas não formam uma igreja.
ainda que Jesus tenha dito, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, 3 pessoas não formam uma igreja, 2 ou 3 pessoas não formam uma igreja. Jesus está no meio daquelas pessoas, mas essas 3 pessoas não podem ser uma igreja sozinhas. Jesus está ali no meio, em comunhão com elas. Mas essas 3 pessoas não formam uma igreja entre elas mesmas. Certo? Então, ainda que essas 3 pessoas façam parte da igreja e Jesus esteja no meio delas, 3 pessoas não podem formar uma igreja sozinha. Porque Jesus fez diferenciação entre 3 pessoas e a igreja em Mateus capítulo 18, versículo 17. Então, 3 pessoas podem estar em comunhão com Cristo, fazer oração, certo? E Jesus está no meio delas, mas 3 pessoas sozinhas não podem formar uma igreja para elas. E ali ser uma igreja só com 3 pessoas, só com 2 pessoas, certo? Então, não existe igreja de 3 pessoas. Porque Jesus fez diferenciação entre 3 pessoas e a igreja. 3 pessoas têm Cristo no meio delas, podem fazer oração, podem cantar, mas 3 pessoas não formam uma igreja para elas, não podem formar uma igreja para elas mesmas. Ok? Então é preciso que haja uma figura de autoridade e mais pessoas. É preciso estar em comunhão com toda a igreja no mundo inteiro para ser uma igreja. Ok? Então é isso, irmãos. Então, 2 ou 3 pessoas têm Cristo no meio delas. E essas 2 ou 3 pessoas fazem parte da igreja. Estão em comunhão, podem estar em comunhão com a igreja, podem se reunir para orar. Mas 2 ou 3 pessoas não podem formar uma igreja para si, em casa. Porque Jesus fez diferenciação entre 3 pessoas e a igreja. Se Jesus diz, mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo a igreja. Então existe uma diferença entre 3 pessoas e a igreja. Ok? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Fique de olho nessas doutrinas que dizem que a igreja não é instituição, que não existem figuras de autoridade, certo? Leia tudo na Bíblia. Estude um tema. A Bíblia em tudo, todos os versículos da Bíblia em harmonia, para que você não caia nessas heresias, amém? Então, primeiro eu precisava fazer vídeos sobre os argumentos, com os argumentos dos desigrejados e depois refutar eles. Se eu não mostrasse os debates, as pessoas poderiam achar desonesto, certo? Então, vocês viram os argumentos e eu falei sobre cada um dos argumentos aqui e por que eles estão errados. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.